Tantos nomes, tantas empresas envolvidas aí. Tem uma informação aqui agora no G1 de que a investigação da Lava Jato no Rio de Janeiro teria dito que o ex-presidente Michel Temer atuava como chefe de uma organização criminosa que atua há 40 anos no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente falava, né, sobre o próprio partido, sobre as denúncias em relação ao MDB, a cúpula do MDB no Rio de Janeiro. E agora, com essa informação de que há 40 anos funcionava essa organização criminosa, tendo o ex-presidente Michel Temer como líder aqui no Rio de Janeiro, queria te perguntar que alcance isso tudo deve ter. Pois é, não à toa que ele é o principal líder, né, do partido. Aliás, se tornou porque o PMDB sempre foi um pouco conflagrado ali com as suas caciquias. Mas quando ele consegue primeiro se emplacar como vice-presidente de Dilma e depois quando ele consegue se tornar presidente da República, ele vira o principal líder do partido. Mas a gente vê que as questões envolvendo o PMDB, as suspeitas de desvios vêm de muito tempo. Não à toa que você traz essa informação de que os investigadores apontam ele como coordenador de um esquema de desvios no Rio de Janeiro há mais de 40 anos. Eu falava sobre o esquema do Porto de Santos aqui em São Paulo, muito conhecido também, e agora essa investigação falando sobre o Rio de Janeiro, quer dizer, por ser o Ministério Público Federal, tem envolvido recursos federais em obras aplicadas no Rio. A gente sabe que, no momento, a prisão está relacionada a desvios, a uma delação premiada de um empreiteiro da Engevix que fala em desvios para a construção da usina de Angra 3. Fala ali em R$1 milhão, na delação premiada dele, que foi homologada ali pelo STF. Diz que passou esses recursos para o coronel Batista Lima, que é quem a Procuradoria entende que pode ser uma espécie de testa de ferro do ex-presidente da República. Raquel, interessante a gente falar um pouco sobre Angra 3, que volta agora a estar no holofote dessas investigações. Angra 3 vem se arrastando desde 1984. Começou lá atrás as obras pararam em 86, em 2010... O ex-presidente Lula resolve tirar do papel Angra 3. Havia uma avaliação que continua existindo do ponto de vista técnico, que há a necessidade de você contar com a energia nuclear, apesar do preço dela. Então, tentou-se tirar Angra 3, finalizar Angra 3 a partir de 2010, mas aí no meio do caminho, Raquel, Aline Natuza, tem a Lava Jato em 2014. E aí descobre-se que as empreiteiras pagavam propina também para a construção de Angra 3, um esquema que envolvia ali um almirante da Marinha e também, pelo que a gente está vendo, um esquema que envolvia o PMDB. Daí a entrada do ex-presidente Michel Temer e de Moreira Franco, que era um dos principais caciques do partido no Rio e que foi ministro de Minas e Energia. Então, os desvios referentes a esse caso de Angra 3, o governo atual, o governo Bolsonaro, quer fazer com que Angra 3 volte, o projeto continue, que ela passe a operar, que seja concluído. Agora, é muito dinheiro, já foi cerca de 8 bilhões de reais investidos na tentativa de se construir a usina e estima-se mais de 10 bilhões para conseguir concluir a obra. Então é isso, Angra 3 agora sendo o pivô dessa prisão do ex-presidente Michel Temer, lembrando que é uma prisão preventiva, a gente ainda não sabe qual o argumento para preventiva. Uma de vocês falou em lavagem de dinheiro, de uma notícia que veio do G1. Se os investigadores interpretaram que eles estão lavando, os envolvidos estariam lavando dinheiro, pode ser interpretada aí obstrução de justiça que embasa o pedido de prisão preventiva. Lembrando que a Lava Jato tinha as conduções coercitivas para fazer os depoimentos, isso caiu, o STF derrubou. O que começou a acontecer depois disso, da proibição das conduções coercitivas, foram as prisões temporárias, que começaram a aparecer mais. Essas têm prazo, geralmente 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Mas no caso de Michel Temer, do ex-presidente, a prisão preventiva mesmo, portanto, sem prazo, e geralmente ela é concedida quando há obstrução de justiça, quando na avaliação dos investigadores está se atrapalhando as investigações ou quando há um clamor público, que aí é um outro critério.